Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho? Eu quero conversar com você em cima de um assunto que eu estou dando um seguinte tema: Jesus do começo ao fim. E eu quero orar com você, e eu quero pensar junto com você sobre esse assunto, e a gente vai conversando. Primeiro, eu quero lembrar que quando acontecem coisas como está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente tem amigos no Rio Grande do Sul, nós temos igrejas amigas no Rio Grande do Sul. Tem um zoom no som aí, por favor, dá uma olhadinha, tá? Se tira esse eco, tá ouvindo? Né? Então, como temos amigos no Rio Grande do Sul, igrejas parceiras também no Rio Grande do Sul, e a gente está sabendo, não só por causa das igrejas, mas por causa do nosso povo brasileiro que está lá, a gente fica meio mexido, né? O coração fica meio ruim. Mas tem gente trabalhando, a gente está enviando recursos para lá, o Brasil está de alguma forma se mobilizando, a gente vai orar e que Deus abençoe e a gente consiga contribuir com tudo isso. Vamos colocar na mão de Deus. A gente está a muitos quilômetros de distância, pudéssemos fazer mais, faríamos, mas a gente pode orar é bastante, é muito mesmo. Então a gente vai fazer isso, amém, queridos? E nós, independente da situação, nós sempre podemos adorar o Senhor, temos infinitos motivos para cultuar e adorar o Senhor. Quando a gente entrega o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor, ela não está definida por muita tristeza, muita alegria, muito movimento, pouco movimento. Entregar ao Senhor, se entregar ao Senhor, é algo muito dinâmico e não é de um jeito só, um formato só, uma caixinha só. Não, você está na presença de Deus, você se entrega do jeitinho que você está. Se por esses dias eu tenho muitos motivos para celebrar e para glorificar o Senhor, mas no momento a gente está orando, e está orando muitas vezes ao dia, pelo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então a gente está intercedendo por isso daí tudo. Mas nós temos tantas coisas para louvar e agradecer ao Senhor. E é buscar o Senhor, cultuar é entregar o nosso coração pelo que Deus é. Entenda, é pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na nossa vida, por um contexto muito maior do que os sentimentos que pairam no nosso coração, ou pelas condições e situações em que nós ou outros estamos inseridos. Nós cultuamos ao Senhor, porque faz parte da nossa criação, da nossa natureza de criação. Nós fomos criados adoradores, e o nosso Deus é nosso Deus, Ele continua sendo bom. No dia da luta Ele dá força, amém? No dia da luta Ele dá força. No dia que a gente não sabe o que fazer, Ele dá sabedoria. No dia que a gente está abatido, Ele nos levanta. No dia que a gente está com um problema tão grande que está afetando a nossa paciência, né, afetando a nossa saúde emocional, eu posso confiar que Ele cuida de nós. O dia que eu estou sendo tentado à ansiedade, eu lembro dos textos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Qual é o problema da ansiedade? O problema é excesso de futuro, é insegurança relacionada ao que está fora do teu controle, fora do alcance da sua mão, coisas que você não sabe como fazer ainda, e tem a ver com o dia de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, tem a ver com coisas que não são do presente, são do futuro. Então você fica inseguro com relação a isso, como se estivesse fora do controle. Aí quando o texto da palavra de Deus fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado, ou seja, o que parece que está fora do nosso controle e fora do nosso alcance, e eu não tenho controle nem cuidado sobre alguma situação da minha vida, o texto bíblico lembra que o Senhor cuida. Amém, gente? O Senhor cuida. Deus cuida, e isso é verdade. Quem sabe o que Deus fala na Bíblia é verdade? E Deus é confiável. Quem sabe que Deus é confiável? Né? E se Ele falou é verdade, eu posso lembrar a minha alma dela descansar nessas verdades.
às vezes a gente tem que dar uma de louco e falar com a gente mesmo, e falar, fica na sua, coração, fica na sua aí, alma, fica na sua aí, e confia na palavra do Senhor, porque o Senhor vai cuidar das coisas, o Senhor cuida de mim, Ele vai me abençoar, Ele vai me fortalecer. Amém, gente? Então a gente adora o Senhor de todas as formas e cultua o Senhor em todas as condições. Quando eu estou em coração aflito e abatido, eu estou na presença de Deus. Quando eu estou feliz e celebrando, eu estou na presença de Deus. Quando eu tenho um problema, eu estou na presença de Deus. Quando eu tenho solução, eu estou na presença de Deus. Amém? Então a gente se movimenta assim. Amém, queridos? Então, nós não ficamos reféns de um sentimento, de uma sensação que às vezes a gente mesmo estabelece sobre o nosso coração. Nesse momento a gente se projeta para o céu, a gente se projeta para as coisas de Deus. E eu quero com você, eu quero convidar você a gente mergulhar na palavra de Deus. Eu quero passear por alguns textos da palavra de Deus que falam sobre a pessoa de Jesus, como o nosso Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, como Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, e como a palavra de Deus fala, isso significa controle, isso significa soberania, e nós entramos na soberania de Deus, a gente aprende a olhar a Jesus, olhar a sua soberania e descansar o nosso coração na sua soberania. Ele está no controle da história. E tudo que está acontecendo aqui embaixo está dentro da vontade permissiva de Deus. Deus permite muitas coisas assim. A palavra de Deus tem alguns textos que parecem esquisitos. Por exemplo, é mister que hajam contendas entre vós. Como assim? Né? É bom, de outras formas, Paulo está falando assim, é bom que aconteçam contendas entre vocês. Hã? Como assim? É porque tudo isso revela o coração, né? É mistério que hajam contendas entre vós, porque aí todo mundo se revela, todo mundo se mostra, revela o coração, e se ficar, o que está escondido e está em trevas, está no território de Satanás, não dá para ser tratado. Quando vem para a luz, aí dá para ser tratado. Então, e a palavra de Deus fala que a gente é a família, a gente, é ferro com ferro se afia, a gente se lixa um no outro aí, e a gente vai se ilustrando, e de repente a luz de Deus está brilhando, mas tem coisas que parecem estranhas, parece que coisas que a gente acha, isso não devia estar acontecendo, e está acontecendo. Parece que tem coisa que está acontecendo no Brasil, que você fala assim, um absurdo que tudo isso esteja acontecendo, mas está acontecendo. Uma coisa a gente sabe, nada foge ao controle de Deus. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no Paraná, o que está acontecendo na região sul do Brasil, o que está acontecendo em todo o Brasil, o que está acontecendo em Brasília, né? O que está acontecendo em todos os lugares da nossa nação, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo entre os satélites, nas regiões celestes, nos ares, o que está acontecendo na terra, no mar, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Ásia. Tem coisas acontecendo, o mundo parece que se mobilizando, parece que o mundo está esquisito, não parece que o mundo está estranho? O mundo está esquisito, mas a história está sendo conduzida. A história está sendo conduzida. Ok? Debaixo da vontade, Deus permite sim muitas coisas, porque o homem também é um construtor da história, mas Deus é que fecha a história, Deus é que conduz em última instância todas as coisas, a coisa vai para onde Deus diz que vai, a coisa vai para onde Deus diz que vai, não vai para onde um homem, uma nação, um todo-poderoso diz que vai, a coisa vai para onde Deus disse que vai, e nós sabemos para onde vai. A igreja sabe para onde vai acabar todas essas coisas. Nós sabemos que as coisas vão ficar piores. Nós sabemos disso. Mas no mundo em que as coisas estão estranhas, estão piorando, nós continuamos convivendo com um Deus provedor, com um Deus que fortalece, com um Deus que faz milagres, com um Deus que dá graça, com um Deus que dá sabedoria, com um Deus que cura enfermidade, com Deus que abre porta onde não há. Muda alguma coisa? Não vai mudar. O nosso Deus não muda. A gente continua crendo e convivendo com esse mesmo Deus, não importa. Nós temos o socorro do nosso Senhor.
Vai piorar. Vai piorar porque o anticristo precisa se manifestar. E quando ele se manifestar, as coisas estão perto, muito, muito perto da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ok? Jesus não virá na sua segunda vinda sem antes a coisa piorar, sem o mundo se tornar um caos. E se levantar que vai tentar se assemelhar ao Messias, mas não é. Então essas coisas vão acontecer. E o mundo que está estranho, vai ficar mais estranho. E nós não estamos enganados. E a gente não está sendo pego de surpresa. A gente só tem que estar esperto. E tem que estar preparado. Tem que estar com o coração alinhado ao céu. Tem que estar com a mente alinhada ao céu. Tem que estar com a fé depurada. Amém, gente? Tem que estar com a fé afiadinha. Tem que estar com o nosso tempo de oração, de devoção, de busca da presença do Senhor. A gente tem que estar com a fé bombada. O conhecimento de Deus bombado. Nós precisamos estar na presença do Senhor sempre. Ok, gente? Porque Deus vai continuar sendo provedor, fortalecedor, abençoador, Deus de milagre, amém? Deus de cura, Deus que faz coisas acontecerem. Vai continuar, Deus é Deus. Amém, gente? É esse Deus, não está fora do controle. Então, eu quero só pensar com você, em cima disso tudo que eu estou falando, eu quero só pensar com você como a palavra de Deus apresenta a Jesus como o princípio e o fim. Isso é coisa linda, que coisa poderosa é essa coisa aí, de você entender que você tem que se sujeitar a Jesus, que você tem que estar com Ele, você tem que colar em Jesus, você tem que colar em Jesus mesmo, não tem outra coisa, porque Ele é o princípio e Ele é o fim, você tem que estar nele, na sua vida, e tem que sujeitar a Ele todas as áreas da sua vida, todas as coisas, todas as áreas da sua vida, precisam estar sujeitas a Jesus Cristo, Ele tem que estar governando tudo, porque tudo começou com Ele, vai terminar com Ele, e não vai ser uma boa coisa estar longe dEle, daqui para frente. As pessoas precisam estar com Jesus, elas precisam decidir andar com Jesus, elas precisam decidir retornar para Jesus, elas precisam decidir tomar suas próprias decisões e ter vida consagrada. Amém, gente? Nós precisamos disso. O mundo não é uma boa opção, o pecado não é uma boa opção. Não é. Jesus é o caminho. Não tem outro. Eu quero passear em alguns textos para você e eu quero fazer um exercício junto com você, um exercício que eu faço quando eu estou estudando a Bíblia. Vamos fazer junto? A gente vai fazer junto, tá? Quando eu separei alguns textos, aí o que eu estou estudando nesses textos? Eu vou dizer para você como eu funciono e você vai funcionar igual eu, belezinha? Estou estudando uma série de textos e eu separei alguns textos que vão mostrar a palavra de Deus, vários textos que mencionam Jesus como o princípio e o fim, o começo e o fim, o alfa e o ômega, ok? Eu separei, eu quero conhecer esses textos todos. Mas aí, eu faço um exercício para descobrir o que está no contexto. Quais os textos, onde esse texto, essas frases, estão inseridas, em qual contexto, quais são as ênfases que existem nos textos em que esta frase, ok, está inserida. Eu quero saber o que está acontecendo. E a gente vai ler alguns textos e eu convido você a prestar atenção nos contextos onde esses textos estão inseridos. Tem algumas coisas maravilhosas que estão associadas aos textos quando se referem ser o Senhor Jesus, o princípio e o fim. Então eu convido você a prestar atenção, porque isso vai fazer toda a diferença, porque as bênçãos e aquilo que está revelado no seu contexto tem a ver com a vida daquele que se sujeita a Jesus Cristo em todas as áreas, o reconhece como Deus, como Senhor, como aquele que iniciou a história e vai finalizar a história. E que a melhor coisa que a gente faz é estar com Jesus colado nele, sujeitando a Ele todas as coisas, ajustando a nossa vida e todas as áreas da nossa vida a Ele e aos seus padrões. Amém?
Sujeitar nossa vida íntima aos seus padrões. Sujeitar nossos relacionamentos aos seus padrões. Sujeitar os nossos pensamentos, sentimentos aos seus padrões. Sujeitar nossa administração financeira e a maneira de ganhar dinheiro aos seus padrões. Não os padrões do mundo. Aos padrões do céu. Amém, queridos? Aí a gente tem que ajustar esse negócio. Então, eu convido você a prestar atenção no primeiro contexto que eu convido você a ter atenção, em Isaías 41. No verso 4, está escrito assim, no verso 4. Quem fez que, o capítulo 41 de Isaías, o profeta está falando sobre o Redentor. Até o capítulo 39, você sabe que foi escrito para antes do cativeiro babilônico, e o Deutero Isaías, que a partir do 40 até o 66, foi escrito para o povo do pós-exílio babilônico. E ele, quando ele está no 41, ele está compartilhando uma mensagem de salvação, de esperança, de fé, de poder ao povo que está no movimento da reconstrução da sua espiritualidade e do seu nacionalismo também, retornando para Jerusalém e reconstruindo a nação. Então, no capítulo 41, ele está falando e prometendo ao povo, lembra que o Senhor enviará um Redentor, e todos serão remidos nele. Amém, gente? Capítulo 41 está falando disso. Quando chega no verso 4, Isaías diz assim, quem fez e executou tudo isso? E ele está mencionando, de 1 ao 3, alguns eventos históricos. Então ele pergunta, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, o mesmo. O capítulo está falando sobre o Redentor. Amém? E o profeta, maravilhosamente, ele começa a inserir qualidades do Redentor no seu contexto. Mas eu vou continuar lendo a partir do verso 8 do 41, que não está projetado, mas eu quero que você preste atenção no contexto agora, ok? Aquele que está no Senhor e está com o Senhor, porque entende o seu senhorio e a sua soberania, porque Ele é do começo ao fim, e eu preciso me sujeitar a Ele do começo ao fim. Amém, gente? Olha o contexto a partir do verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra. É um Deus redentor ou não é? Não importa de onde você veio, em que lugar você está, que lugar a tua alma está. Não importa que lugar os teus sentimentos estão, que lugar a tua identidade está, que lugar o teu amor próprio está, que lugar a tua esperança está, que lugar a tua fé está. Fé de mudança, fé para as coisas melhorar. Não importa onde você esteja, o Senhor é redentor, Ele vai redimir você, da onde você estiver, das extremidades da sua tristeza, das extremidades da sua angústia, das extremidades do seu sofrimento, das extremidades da tua dor. Ele redime você. O nosso Deus é redentor. Amém? Tem que se sujeitar a Ele para isso. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Deus está falando com você, irmão. Deus está falando com você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Obrigado. No time errado, mas vai, né? Tudo bem. Vamos lá. Vem comigo aqui. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel. Nós só precisamos de Deus, irmão. Nós só precisamos de Deus, e crer e trabalhar bem sério. E justamente, santamente. Mas a gente só precisa de Deus. Amém? Eu te sustento, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém, gente? Deus está falando contigo, Deus está falando com a gente. Ok? Esse é o contexto. Relacionado ao texto do verso 4 que eu li. O Senhor é o mesmo, desde o começo ao fim. Ele não vai mudar essas suas características de ser um Deus abençoador. Mas nem que alguém tentasse mudar Deus, Ele não vai deixar de amar você. Nem que alguém tentasse fazer Deus não ser tão generoso, ninguém ia conseguir, porque Deus é generoso. Ele é um abençoador mesmo. Ele ajuda quem Ele quer ajudar. É assim que Deus é. Glória ao teu nome, Senhor, porque tu és assim. Glória ao teu nome, porque o Senhor é do jeito que é. E nós amamos ao Senhor, porque o Senhor é como é, o Senhor é quem é, e tem nos feito filhos teus. E muito obrigado, porque o Senhor é legal. Demais. Bênção demais. Indefinível, né? Palavras indizíveis. Como é que você vai elogiar a Deus na proporção que Ele de fato merece? Agora, nesse contexto, eu destaco algumas coisas aqui. Primeiro, Deus nos escolheu e nos aceitou. Deus escolheu e aceitou você. Deus nos ampara, fortalece, ajuda, e Deus nos faz vencedor. Amém, gente? Isso é coisa que Deus está falando com a gente. Isso está associado a essa verdade, que Deus está cuidando das coisas do princípio ao fim. Mesmo que no meio parece que está tudo meio bagunçado, mano, confia em Deus. Anda com o Senhor aí. Busca a sua presença. Não abandona Ele, não. Não vacila na oração, não. Não vacila na sua devoção. Não vacila não vindo no culto. Ai, que me dá um negócio. Um ciricutico, né? Gospel, um ciricutico gospel aqui, né? Não vacila. Esteja junto com seus irmãos, se fortalecendo mutuamente. Amém, gente? Bomba a célula, como eu sei que nesse final de semana a célula da Priscila e do Leandro estava bombando de gente, não tinha nem mais lugar para receber mais ninguém, mas bom, vamos superlotar esse negócio aí e fazer ela multiplicar. Amém, gente? Abençoamos vocês, viu? Abençoamos todos, os líderes e todas as células, né? Mas vamos para frente. Vamos para frente, amados. Deus fortalece a gente, mas tem que se sujeitar, porque Ele está no controle. As coisas podem estar esquisitas aqui, mas Ele está no controle, está tudo bem. Deus continua sendo Deus. Olha Isaías 44. O Senhor é o único Senhor. Essa é a ideia do que o profeta está falando no capítulo 44 de Isaías. Eu vou ler do 1 ao 6. O contexto é do 1 ao 5, mas o texto que eu quero destacar é o 6. E no 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Redentor. O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não há. E eu não estou pensando
apenas nos falsos deuses das diversas religiões. Eu estou pensando em tudo em que a nossa alma poderia depositar confiança ou segurança. Pode ser até no teu salário, pode ser na tua empresa, pode ser nos teus negócios, pode ser no governo municipal, estadual, federal, pode ser, não importa. A esperança da grana que você tem guardada na poupança. Nada disso. Só há um Deus que sustenta a nossa vida, sustenta o nosso coração, que bomba a nossa fé, que trata a nossa alma, que ajuda a gente nas nossas lutas, que anima a gente nos dias de tristeza e depressão. Só há um Deus. Só há um Deus. Eu não estou pensando numa estátua, num quadro, estou pensando em tudo aquilo diante de nós, na nossa vida, que poderia roubar a nossa atenção ou a atenção da nossa espiritualidade. Televisão, rede social, o que fosse, o que for. Ok, gente? O que for. Só há um Deus em que eu deposito a minha confiança, a minha fé, o meu descanso, o meu coração, que vai me alimentar, vai saciar a sede da minha alma, a minha sede de vida, a minha sede de paz, a minha sede de Deus. Só há um Deus, só há um Deus. E Ele é o começo, e Ele é o fim, e Ele é o princípio, e Ele é o fim, e Ele é o soberano. É melhor estar com Ele, porque quando as coisas ficam mais esquisitas ainda, é melhor estar com Ele. E andar com Ele, andar do jeito dEle. Amém, gente? Aí, eu vou ler o contexto. A partir do verso 1 diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Interessante, no 41 também falou servo, não falou? Isso é, amado, nosso coração tem que ser servo, tem que servir ao Senhor, aos seus propósitos, à sua vontade. Não é a gente, é dele. Amém, gente? Amém. Servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Que coisa é essa? Deus fica repetindo, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Parece que Deus está repetindo isso para alguns aqui, se não para todos. Eu te escolhi, você é meu escolhido. Eu te amo, eu não abri mão de você. Você é meu escolhido, você é meu escolhido, eu quis você. Parece que Deus está falando isso para muitos aqui. Eu quis você, fiz de tudo para ter você. Amém? Amém? Deus quis você, fez de fato tudo para ter você. Isso é muito precioso. A quem escolhi? Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. Você acha que Deus não está acompanhando a sua vida desde que você foi gerado? Deus está te vendo, Deus está te acompanhando, Deus está te querendo e está te escolhendo desde que você foi gerado. Mesmo que você tenha passado por muitas situações estranhas na sua vida, Deus está com os olhos fitos, nós precisamos dEle. A gente nasceu em pecado, num mundo estranho, numa família estranha, numa geração estranha, uma herança de pecado desde Adão. Então não tem muita coisa boa que acontece nessa vida com a gente não, mas os olhos do Senhor estão prontos, e Ele continua sendo o nosso Redentor. Se a gente for a Ele, seremos redimidos. Se formos a Ele, seremos redimidos. Amém, gente? Deus não é culpado das atrapalhadas que a gente faz, mas Ele continua sendo o Redentor. Fortalecedor do fraco. Amém? É assim que Deus é. Do ventre, e te ajuda. E te formou desde o ventre, e te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Falou isso no verso 1, está repetindo no verso 2. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Ou seja, está falando daqueles que agregarão ao povo de Deus. Aqui no contexto do profeta Isaías, pode bater palma. Ele nos recebeu
Aqui no contexto do profeta Isaías, era agregar-se ao povo de Israel. Hoje, é agregar-se à família de Deus, chamado igreja. Deus está recebendo pessoas, recebendo pessoas, recebendo pessoas, recebendo pessoas. E o povo de Deus se chama eclésia, se chama igreja. E é indistintamente formada por pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. E não importa, só um credo. Só um credo. No nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja é o povo de Deus e Deus continua fazendo isso. Vem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é raça, tribo, língua, não importa, vem, agrega. Aí juntos, nós somos de Cristo. Galera do encontro, amém? Nós somos todos de Cristo, é meu nome agora, meu sobrenome, é o nome, sobrenome, é a minha identidade. Jesus é a minha identidade. O povo de Deus é a minha identidade. Igreja é a minha identidade. Igreja, igreja mesmo. Ah, pastor, mas tem tanto defeito. Sempre tem lugar para mais um defeituoso. Sempre tem lugar. Então vem os defeituosos tudo aqui. Vem, pode vir, todos eles, não tem problema. Quanto mais defeituoso, melhor. Porque aí a cura vai ser melhor ainda. Né? Quando Deus age, cura, transforma, aí a transformação vai ser espetacular. Então pode mandar os esquisitos, que está tudo bem. Porque Deus cuida dos esquisitos. Aliás, Deus gosta dos esquisitos, né? Parece que é assim em toda a Bíblia. Então pode mandar. Está tudo certo. Tudo certo. Que nosso Deus continua sendo o Redentor. Continua sendo o transformador. Continua sendo o curador. Continua bombando de fé. Continua sendo fortalecedor. Continua sendo provedor. Nosso Deus continua fazendo essas coisas. A gente chega estragadinho, aí Deus vai curando nós. É assim que chega. É assim que funciona. Amém, gente? Mas para aqueles que se sujeitam ao Senhor Jesus, porque Ele é o começo e o fim, Ele é soberano, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Amém, gente? Ele é o nosso Senhor. Se somos discípulos dEle, então Ele é o nosso padrão, e Ele é nosso padrão para tudo. E tudo na nossa vida precisa se ajustar a Jesus, porque Ele é o começo e Ele é o fim. Amém, gente? Ele é que está no controle da história. Não é o primeiro homem mais rico do mundo, também não é o segundo homem mais rico do mundo. Porque o que é dinheiro não é nada. Aí entramos no verso 6, que é o texto que nós lemos. O que eu destaco aqui no contexto daqueles que reconhecem ao Senhor como soberano e Senhor de todas as coisas, e eu procuro a Ele. Deus nos criou, nos escolheu, Ele nos ama, Ele nos suprirá, Ele nos supre, Ele nos abençoa nele. Amém, gente? Nele. Nele somos providos de tudo isso. A gente vai para Apocalipse capítulo 1. O texto é o verso 17. O contexto é o verso 18. Aí não tem um texto muito grande que eu quero ler, só esses dois versos mesmo. Quando no capítulo 1 de Apocalipse, João está tendo as suas experiências na ilha de Patmos e ele começa a escrever o seu livro. No primeiro capítulo ele está descrevendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas a pessoa do Senhor Jesus glorificado. Não é o mesmo Jesus que andou com ele, só que agora glorificado. Só que a grandeza de Cristo, a sobreexcelência de Cristo, o poder de Cristo, a majestade de Cristo, a grandeza incalculável de Cristo está se mostrando para João como ele é, só que ainda muito, muito, muito diminuído, porque senão de fato João teria morrido, se ficasse exposto a toda a glória do Senhor Jesus Cristo e a toda a sua grandeza. De fato João teria morrido. Mas aí Jesus, sim, ele se esvazia todas as vezes que vem estar conosco. Ele se esvaziou para se revelar, mas ainda assim fez questão de se mostrar grandiosíssimo para João. E a beleza era tanta, a santidade era tanta, a grandeza era tanta, que parece que, exposto a essa grandeza, a essa glória, faltaram-lhe as forças e ele caiu como morto ao chão. E depois ele é levantado pelo Senhor. O nosso Senhor levanta. Nosso Senhor recupera. Aí João está descrevendo algumas coisas assim, logo no primeiro capítulo, já começa Apocalipse mostrando quem é quem.
mostrando quem é o Rei dos Reis, mostrando quem é o Senhor dos Senhores, quem é que é o começo e é o fim, quem é que vai fechar a história. Não está na mão do nosso inimigo, não está, é Jesus. Aí quando chega no verso 17, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita. Quem quer? A mão direita do Senhor sobre si. Presta atenção, amigo, meu Deus está falando contigo. Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. De novo. Acalma teu coração aí, não fica com medo de nada não. Fica com medo de nada não. A essa altura, João já tinha sido colocado em cima de uma chapa quente de bronze para fritarem ele. O imperador romano já tinha tentado fazer isso. Ele não fritou. Ficou em cima da chapa quente e não fritou. A chapa esquentou, outros morreram, e ele estava andando em cima como se estivesse deitado numa cadeira na praia. Aí o imperador ficou muito louco da vida e falou assim: eu vou ter que matar esse cara de um jeito bem exemplar para os outros cristãos, intimidar os outros cristãos. Botaram um tacho de cobre também, fogo embaixo, óleo, até o óleo borbulhar e ferver. Não está na Bíblia, na tradição dos textos do primeiro século está escrito. Jogaram João em cima, dentro do óleo fervendo, tacho gigantesco de óleo fervendo. Qualquer coisa que caiu ali fritou e já era, derreteu. João entrou no tacho de óleo fervendo, parecia que estava numa piscina, num dia de calor. Não fritou nada, nem o cabelo, a tradição diz, entortou, nem o cabelo entortou com a quentura, nada, nem ficou moreninho, continuou branquelo. Os judeus não é muito branquelo, mas tá bom. E assim foi João. Aí o imperador ficou preocupado. Ele falou assim: eu vou parar de tentar matar esse cara. Aí exilou ele na ilha de Patmos. Ele já tinha passado por tudo isso aqui e por outros martírios também. E agora ele está na ilha de Patmos encontrando com Jesus. E ele está escrevendo o que ele está escrevendo. Amém? João já tinha passado por tudo isso aí. Ele está isolado e está exilado, né, nessa ilha, tendo essas experiências com o Senhor, que pediu para ele escrever essas coisas, e escreveu todo o livro da revelação, que é o Apocalipse. E ele está dizendo, pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Ele não para. Eu sou aquele que vive. Estive morto por você, por mim. Estive morto. É como se eu conseguisse ouvir Jesus aqui entre nós agora, dizendo para você assim: estive morto por você. Estive morto por tua causa. Estive morto por você. Estive morto, mas eis que estou vivo. Aleluia. Pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Aleluia. Essa era uma hora de você bater palma de novo. Ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é quem é. O Senhor é quem é. O que eu destaco nesse texto é que Ele nos levanta e nos fortalece. É o nosso Senhor Jesus. Quem está sujeito à sua soberania, ao seu senhorio, quem está colado em Jesus e ama Jesus e quer obedecer a Jesus, experimenta o toque da mão direita do Senhor, o seu levantar, o seu fortalecimento. Amém, queridos? Jesus é assim, é assim. Eu vou para Apocalipse capítulo 21, e o texto é o verso 6, eu vou ler o verso 5 até o 8. O verso 6 diz assim, vou ler desde o 5 para a gente ligar tudo aqui. O verso 5 diz assim, de Apocalipse 21. Aí no capítulo 21, o que está acontecendo?
nesse capítulo, o governo do anticristo já foi detonado e a história está se movimentando para a vinda da grande Jerusalém, da nova Jerusalém, e Jesus está se preparando para o exercício do seu governo milenar aqui na terra, governando sobre todas as línguas e todas as nações. E no capítulo 21, verso 5, ele diz: e aquele que está sentado no trono disse, ou seja, já venceu Satanás. Entenda, Jesus não vai lutar com Satanás. Amém, gente? Jesus não vai lutar com Satanás, ele não precisa lutar com Satanás. Quem luta, somos nós que lutamos. Quem faz a guerra espiritual somos nós. Jesus não dá para medir força com Jesus. A palavra de Deus fala que no sopro da sua boca, eu imagino, para vencer os inimigos, não precisa nem ser um sopro muito forte. Um sopro de canto assim. Foi. Já venceu Satanás, já venceu tudo. Não é uma luta, entende? Satanás não está lutando com Deus. Seria uma... Não dá. E nem com Jesus. Não é luta, entenda? Ele chega chegando, pronto, chegou, já detonou tudo e já tomou conta de tudo. Ok? Aí ele fala, e aquele que está sentado, e ele já fez tudo isso, e ele está sentado no trono. Sentado, não está estressado, está de pé, não está agitado, está tranquilo. Amém? E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Ele já está nessa fase, no capítulo 21, dele reconstruir todas as coisas, por a sua mão redentiva em todas as áreas, faço nova todas as coisas. Pessoas, sociedades, amém? Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Quem luta somos nós. E nós temos que lutar. Lutar sim contra as inclinações do mundo, da nossa própria carne. Nós temos que lutar essas lutas sim. Amém, gente? Mas ao que vencer, o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os que praticam pecados nojentos, aos assassinos, aos impuros, impuros aqui é imorais, indecentes, ok? Do ponto de vista da intimidade, sexual mesmo, aos imorais, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A verdade do Evangelho tem que ser completa, sempre repito isso aqui. Tem mensagem de salvação, mas junto com uma mensagem de salvação, que o Senhor nos redime do pecado, também tem uma verdade que precisa ser proclamada. Quem não estiver em Cristo, irá para a condenação eterna. Não é bom negócio. Não é bom negócio. Tem que colar em Jesus agora. E tem que andar com Jesus agora. Ok? Aí o que eu destaco nesse texto, associado àqueles que se sujeitam a Jesus e a sua soberania, porque Ele é o começo e o fim, Ele também é o meio, Ele é tudo, Ele é que preenche o universo, Ele é que preenche a história, Jesus é que preenche todas as coisas, Ele é que dá sentido e sustentação a todas as coisas. Então eu tenho que estar nele, me ajustar aos padrões dele, ajustar o meu casamento aos padrões de Jesus. Amém, gente? Ajustar a minha moral aos padrões de Jesus. Ajustar o meu palavreado aos padrões de Jesus.
É Jesus, tudo é Jesus. Ele é tudo, do princípio ao fim. Amém? O que eu destaco? Ele nos renova nele para o governo dele. Aquele que vencer, que passar, colado em Cristo nessa vida, vencendo, vai viver e vai provar e experimentar, usufruir de um governo sacerdotal, rei sacerdote, junto com Jesus, pelos tempos que virão. Amém? Primeiro eu destaco isso. Ele também sacia a nossa sede de Deus e a nossa sede de vida, porque Jesus é a vida. Nos fortalece para perseverar. E sim, a força que precisamos para perseverar também vem dele. Deixa claro a condenação dos que não estão nele. A Bíblia deixa claro, ela é honesta com relação a tudo isso. Aí a gente vai para Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22 diz assim, verso 10. O texto chave é o 13, que está lá na projeção. Mas eu vou ler a partir do 10, que diz assim, presta atenção no contexto. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Esse é outro texto muito curioso da palavra de Deus. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Vai ser um tempo, amado, a proximidade da segunda vinda vai ser um tempo em que tudo vai ficar claro. Quem é, quem não é. Amém? Quem é da luz, quem é das trevas. Quem é justo, quem não é. Quem crê na verdade, defende a verdade, e quem não é. Aí, continua a santificar-se. E eis, verso 12, e eis que venho sem demora. Amados, presta atenção. Eis que venho sem demora. E contigo, e comigo está o galardão. Tem um galardão, amado, que Deus está guardando para os vencedores, os que foram perseverantes na fé, os que souberam dizer não ao pecado, os que ajustaram as suas finanças, o seu jeito de ganhar dinheiro ao céu, que cuidaram da sua família, exerceram o seu sacerdócio familiar. Há uma herança, há um galardão, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não está falando segundo a sua fé, porque a gente já passou da fase da fé. A fé é para a salvação. Quando a gente entra na salvação, a gente tem a obra de Deus para realizar. Estão comigo? Ok? Aqui não está falando de salvação mais. Tem uma obra de Deus para ser realizada por cada um de nós. Todos somos sacerdotes, todos somos ministros, todos somos missionários, todos somos sacerdotes para exercício do nosso sacerdócio em Deus. Todos, sem exceção. Há uma obra que precisa sim ser realizada, que tem a ver com a obra do Evangelho, a pregação do Evangelho, o cuidado das pessoas. É simples. Você só vai se ajustando para descobrir qual é o teu lugar nisso tudo. Amém, gente? E eis que venho sem demora, segundo as suas obras. 13. Eu sou, olha que interessante. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí ele repetiu as 3 frases. É enfático. Isso em grego você não faz ideia que força tem isso. Ou seja, Jesus está enfatizando. Ele repetiu de 3 formas diferentes, porque a Trindade
O número 3 tem esses mistérios, né? A Trindade se reuniu para a criação e Jesus foi a palavra que trouxe todas as coisas à existência. A Trindade está se movimentando no curso da história, supervisionando a humanidade, e tem uma missão que precisa ser completada, e ela é que vai fechar a história toda, e nós todos estaremos juntos, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Aleph, e Ele é também a última letra, Nun, a última letra do alfabeto hebraico. Ele é o Aleph, Ele é o Nun, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o A, Ele é o Z, Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus é tudo em todos. E é Ele que dá sentido à nossa vida, é Ele que dá sentido ao nosso cristianismo, é Ele que dá sentido à nossa vida de igreja, ao Evangelho, às nossas disciplinas espirituais. Jesus, é comunhão com Ele, é uma pessoa. Amém, gente? Bem-aventurados, verso 14, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém, gente? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus é a árvore da vida. Ele é a própria vida. O que eu destaco aqui, distribuirá galardão aos vencedores, saciará toda a sede e nos colocará junto dele para sempre. Amém, queridos? Como Jesus é tudo em todos, eu quero ver contigo algumas curiosidades do hebraico aqui. Bem interessantes. Tem vários videozinhos até na internet de um judeu cristão messiânico que está compartilhando várias dessas coisas aqui. Me inspirei nele para fazer esses destaques aqui. Eu quero falar com você sobre, então, a primeira e a última letra da Bíblia. Né? A primeira letra, com a primeira palavra em hebraico, em Gênesis 1:1, e a última letra, que está no Novo Testamento, em Apocalipse, no último verso da Bíblia. A primeira letra e a última letra, muito interessante. A primeira letra é a letra Bet. Isso, projeta aí. É a letra Bet. A primeira palavra da Bíblia em Gênesis 1:1, é Bereshit. Ok? Dá para declinar essa palavra de outras formas, mas é Bereshit. Bereshit é a primeira palavra da Bíblia. E ela é traduzida como no princípio, ok? No princípio. Mas eu vou falar sobre essa palavra já, mas a primeira letra é Bet. E Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. E no hebraico é muito importante a ordem das coisas. Cada letra tem um valor numérico e cada letra tem um simbolismo. Ela significa alguma coisa, né? Ela significa uma coisa. Isso se chama pictograma, né? Cada letra, mas tem mosquito, hein? Mas cada letra significa alguma coisa. O Aleph, por exemplo, ela tem o desenho da letra Aleph, ela lembra um boi. Então a letra Aleph é usada para escrever a palavra boi, mas ela também simboliza o boi. E boi aqui no sentido de força. Então o Aleph, cadê o Aleph? Cadê o Aleph? Ah, está lá não, na ilha. Aleph significa força. Significa força, o Aleph, ok? É o desenho da letra Aleph. Ora, os sábios hebreus
achariam que a Bíblia, a palavra de Deus, deveria começar com Aleph, porque a letra Aleph também representa o número 1, e ela também lembra o Deus Elohim, né? Adonai. Então, a letra Aleph sozinha simboliza a força, simboliza Deus, simboliza o Deus da criação. Então, seria interessante pensar de que a Bíblia, a palavra de Deus, começasse com a letra Aleph. E ela está dentro do primeiro capítulo, né, do primeiro verso. No princípio criou Deus, aí é Elohim, aí tem o Aleph dentro da palavra Elohim, ali em hebraico. Mas não, começa com a letra Bereshit, a primeira letra é Bet, que é a segunda letra. Interessante, mas no princípio, né, a palavra Bet, do Bereshit, ela tem um significado, ela significa, da palavra no princípio, né? A palavra Bereshit é no princípio, mas a letra Bet, se você junta com a última letra, que em Apocalipse, na versão hebraica, tá? Na versão grega, termina o texto do Novo Testamento com a palavra todos, mas na versão hebraica termina com a palavra amém. E a última letra da palavra amém é a letra Nun. Quando você junta a primeira letra da Bíblia, Bet, e a última letra, Nun, e você junta e cria uma palavra. A palavra é Ben. Ben significa filho. Ok? Juntando a primeira letra e a última, dá a palavra Ben, que significa filho. Por quê? Ele é o princípio e ele é o fim. No princípio, do princípio ao fim, tudo tem a ver com Jesus. Jesus está escondido nos simbolismos da Bíblia toda. Jesus é o começo e ele é o fim. Amém? Pega a primeira letra e a última, junta as duas, dá Ben, dá filho, porque tudo diz respeito ao filho. Tudo diz respeito a Jesus, porque é Jesus que dá sentido a todas as coisas, Ele que criou e sustenta todas as coisas, e todas as coisas só têm sentido nele. A nossa vida só tem sentido nele. O nosso casamento só tem sentido nele, se Ele governar o nosso casamento. Amém, gente? As nossas finanças, de fato, serão abençoadas se Jesus estiver governando as nossas finanças, senão vai ser um tormento. Amém? Porque Ele é tudo. Ele é que preenche todas as coisas. Uma outra curiosidade aqui, que também tem a ver com a palavra Bereshit. Aí joga o outro slide, né? Isso. Aí, aqui é a palavra Bereshit, em hebraico. Agora, a palavra Bereshit, ela é formada por 4 partes, 4 palavrinhas, e cada uma delas, levando em conta esse princípio da pictografia, ou um pictograma, ok? Picto é a mesma palavra de pixon, ok? Pequena parte, né? Uma pequena parte que simboliza algo maior. Então, o pictograma é aquele conhecimento, aquela ciência, né, da gramática hebraica, que atribui símbolos a uma única letra. E essa aí é a palavra Bereshit em hebraico. Muda o slide. Aí eu quero destrinchar essa palavra. Ela é formada por 4 palavrinhas separadas, mas a gente vai separar em 3 aqui. A primeira palavra, Bar, ok? Também significa filho, ok? Bar Jesus, Bar Judá, Bar, na Bíblia você lê, às vezes você encontra essa expressão. Bar Jonas, significa o filho de Jonas, ok? Então, Bar significa filho, que é a primeira palavra aqui de Bereshit, Bereshit também aqui. Então, a primeira palavra da palavra Bereshit é Bar, que é filho. A segunda palavra ou letra, que é um simbolismo, é o próprio Aleph, ok? Que simboliza Elohim, ok? Simboliza Deus. E a terceira palavra, dentro da palavra Bereshit, é o Shait, ok? Que significa um arbusto espinhoso.
Se você pega, do ponto de vista da pictografia, o significado de todas as palavras dentro de uma única palavra, Bereshit, é uma única palavra Bereshit, que tem a ideia de princípio de todas as coisas, mas dentro dela também contém toda gama de conhecimento. Se eu junto o significado e a ideia das diversas palavras, as diversas raízes que estão dentro da palavra Bereshit, o que sai? Sai o seguinte, ela ganha o significado do seguinte: o Filho de Deus está entre os espinhos. A palavra Bereshit. Na primeira palavra da Bíblia, a história do Evangelho e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz já estava ali. Que coisa! O nosso Jesus pregado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, com a cruz de espinhos na cabeça, já estava prenunciado dentro de uma única palavra. Que coisa linda! Bereshit. Eu quero falar sobre outra palavra com você aqui. Como Jesus está dentro de tudo, Ele preenche tudo e Ele que dá sentido a todas as coisas. A última palavra que eu quero ver contigo aqui é a palavra em que nós pronunciamos ela como Iavé, que é o nome de Deus, e a pronúncia original dela não se sabe. Então, os hebreus nunca mencionam o que nós fazemos, os judeus não fazem o que nós fazemos, de até mencionar fazer essa própria som, essa própria vocalização e dizer Iavé. Tive o meu professor de grego na faculdade teológica, ele estava falando sobre isso, e me tocou muito o respeito que ele teve quando ele foi escrever essa palavrinha aqui. Ele era o meu professor de grego e hebraico. Ele foi na lousa e ele escreveu um retângulo assim, e ele começou a falar sobre o nome de Deus, e falar sobre a graça, sobre temor, sobre a santidade, sobre a grandeza de Deus. E ele foi falando sobre o nome, esse nome. Aí, depois que ele falou de tudo isso, com muito temor, com muito respeito, ele pediu licença aos alunos, pediu licença ao Senhor e escreveu no quadro o nome, esse nome com essas letras aqui. É um nome santo. E o judeu não pronuncia. Eles usam outras palavras, o nome, por exemplo, né? Eles se referem a uma palavra em hebraico assim, Hashem, né? Que significa o nome. Eles falam o nome para não dizer o nome, né? Então, é assim que eles usam. Agora, esse nome Iavé, que é o nome que Deus revelou para Moisés, né? Ele é formado por 4 letras e nós o conhecemos como um tetragrama, as 4 letras em hebraico. É um iod da direita para a esquerda, um iod, um re, um vav e um re, ok? Lembra da pictografia que cada letra tem um simbolismo? Tem? Quais são os símbolos que cada uma dessas letras revelam? O iod, em português, é o Y, e o iod também é o símbolo de mão. A palavra mão se escreve com iod. Então, iod é o símbolo de mão. A palavra re, a letra re, né, ela em português é traduzida, de alguma forma assim traduzida como H, a gente usa o H para substituir o re, e a letra re, ela sozinha, ela é contemplar, contemplo, contemplar. A letra vav, ela sozinha, ela simboliza o prego. E, por fim, novamente, a letra re, que é contemplar. Se eu junto o significado dessas letras do nome de Deus, eu encontro a seguinte expressão: contemple o prego, contemple a mão. Contemple o prego, contemple a mão. Deus vem se revelando e vai revelando Jesus em toda a palavra. Jesus está
aparece de maneira explícita em todo o texto sagrado, mas também implícita, e ele está escondido em todos os códigos da Bíblia. Ele está escondido atrás das letras, e Deus vai de maneira poética falando dessas formas, e revelando dessas formas, revelando Jesus. Porque Jesus é que preenche todas as coisas, Jesus é que dá sabor a todas as coisas, Jesus é que dá aroma gostoso a todas as coisas, Jesus é que perfuma, né, todas as coisas. Jesus é que dá sentido a todas as coisas. O autor de Hebreus capítulo 1 fala que todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder. Jesus é tudo em todos, Ele é o princípio e Ele é o fim. Amém, gente? A pergunta que eu faço para você, para a gente encerrar: quem é Jesus para você? Ele está preenchendo a sua vida? Ele está governando a sua vida, seus sentimentos, sua casa, sua família? Ele é Senhor do seu dinheiro e da sua conta bancária? Ele é Senhor da sua intimidade? Ele é Senhor do seu coração, dos seus pensamentos? Quem é Jesus para você? Porque Ele tem que ser tudo. Ele tem que ser tudo. Porque Ele que dá sentido. Paz é uma pessoa. Fé é uma pessoa. Um caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A vida é uma pessoa. A cura é uma pessoa. O poder é uma pessoa. A salvação é uma pessoa. A transformação é uma pessoa. A felicidade é uma pessoa. Glória é uma pessoa. O Filho é uma pessoa. E é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a se render a Jesus de novo, a entregar sua vida para Jesus de novo, e a permitir que Ele governe a sua vida em dimensões que de repente até hoje Ele não tem governado. Ele é redentor, Ele é transformador, Ele é curador. Não fica com a dor no teu coração, não é justo. Não fica com um lamento no teu coração, não é justo. Não fica com um sofrimento preso aí no teu peito há quantos anos? Não é justo. Tira isso. Entrega tudo. Se esvazia. Deixa Jesus entrar. Porque só Ele é a vida, só Ele dá sentido a todas as coisas. Abaixa a tua cabeça, por favor.